Queridos e amados, hoje eu quero falar sobre algo muito sério, algo extremamente urgente, algo que talvez muita gente esteja percebendo, mas poucos têm coragem de falar. Porque existe uma pergunta que precisa ser feita: o que aconteceu com a sensibilidade espiritual desse povo, dessa geração, dos cristãos? O que aconteceu com o temor? O que aconteceu com a renúncia? O que aconteceu com a santidade? Porque o mundo sempre tentou influenciar a igreja, mas agora parece que muitos cristãos estão começando a aceitar tudo aquilo que antes combatiam. Me chamo irmão Daniel, bem-vindo ao canal Vivendo por Cristo, e hoje a gente vai falar desse assunto tão sério. Muitos do povo de Deus estão normalizando tudo que o mundo oferece, desde pecado às práticas que são extremamente abomináveis aos olhos de Deus. E isso que estamos falando, esse assunto que é tão pertinente, é de extremo perigo, porque o problema nunca foi o mundo agir como o mundo. O problema começa quando o povo de Deus começa a perder essa capacidade de discernir aquilo que entristece o coração do Senhor. E por isso que é tão importante a gente falar, por isso que é tão importante ser pregado, ser anunciado. Por isso eu peço, escuta esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te servir de alerta e te servir de apoio a continuar a caminhada de maneira correta, de maneira temente a Deus. E o maior ataque do inimigo contra essa geração não seja a questão da perseguição em si, e sim a questão da normalização dos pecados, porque aquilo que é normalizado deixa de causar preocupação. E hoje nós estamos vivendo dias em que o pecado está sendo tratado como entretenimento, a frieza espiritual está sendo tratada como algo comum, e a presença de Deus já não está sendo buscada como antes. As pessoas estão ocupadas demais, distraídas demais, cansadas demais. E aos poucos, sem perceber, muitos estão se afastando de Deus silenciosamente, sem escândalos, sem anúncio, sem perceber, apenas se afastando, apenas esfriando. Porque ninguém abandona a presença de Deus de uma vez. Tudo começa aos poucos. E talvez existam pessoas ouvindo essa mensagem agora, que ainda frequentam a igreja, ainda postam versículos, ainda dizem que amam o Senhor Jesus, mas no fundo sabem que já não são mais as mesmas pessoas. Sabem que algo mudou. Aquela vontade de buscar já não é mais igual. Aquela fome espiritual desapareceu. Aquela intensidade de forma secreta esfriou. E o mais assustador é que muita gente está se acostumando com isso. E a palavra diz em Romanos 12:2 algo muito importante: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que profundo isso. A palavra não diz, não observem o mundo. Ele diz, não se conformem com o mundo. Porque Deus sabia que existiria um perigo enorme. O ser humano tem a capacidade enorme de se adaptar a qualquer ambiente, inclusive ao pecado, inclusive à frieza espiritual, inclusive à distância de Deus. É exatamente isso que está acontecendo com muita gente. O pecado deixou de chocar. A imoralidade deixou de incomodar. A falta de temor virou algo comum. E o que antes faziam pessoas chorarem, muitas das vezes na presença de Deus, hoje muitas das vezes virou motivo de piada. Olha aquele irmão como tá. Olha aquela irmã como tá. Ah, falando em língua. Ah, esse irmão só chora, essa irmã só chora. Isso é demais, isso é só barulho. E quando se olha para a própria pessoa, está numa frieza terrível espiritualmente. E o pecado, ele raramente chega destruindo tudo de uma vez. Ele chega silenciosamente. Ele entra devagar. Primeiro vem uma distraçãozinha aqui. Depois vem uma pequena concessão. Se precisa fazer isso, eu vou fazer isso. E aquele momento se torna extremamente inofensivo. E depois vem o afastamento do mundo espiritual. Primeiramente da oração. Depois, hoje eu não vou no culto, outro dia também não. E depois, a pessoa está numa frieza espiritual. Quando a pessoa percebe, já está distante da presença de Deus. E às vezes pode ir no culto todo dia. Todo dia vai no culto. Mas a pessoa não tem mais o temor. E é assim que o inimigo ele trabalha. Exatamente por isso que precisamos nos alertar, amados. Ele não precisa destruir alguém em um único dia. Ele só precisa fazer a pessoa perder a sensibilidade aos poucos. E aí talvez esse seja um dos maiores perigos desses tempos.
As pessoas já não percebem mais o quanto estão esfriando. Já não percebem mais o quanto certas coisas estão sendo roubadas da sua comunhão com Deus. Coisa que antes incomodava, já não incomoda mais. Ambientes errados, conversas erradas, conteúdos errados, pecados escondidos virando normal. Peca hoje, peca amanhã. Transforma a sua vida num abismo sem perceber. Para a pessoa tudo normal. E o pior disso tudo, que muitas pessoas ainda tentam justificar tudo isso falando essa frase: mas todo mundo faz. E eu lhe pergunto agora, mas desde quando o padrão do mundo virou referência para quem segue o Senhor Jesus? Responde para mim. A geração que é muito conectada, mas extremamente vazia. Nunca existiu uma geração tão conectada, tão rápido, faz as coisas tão rápido, um processo tão rápido. As pessoas acordam com o celular, dormem com o celular, passam horas olhando as telas, mas ao mesmo tempo nunca existiu tanta ansiedade, tanta confusão, tanto vazio, porque as pessoas estão alimentando a mente, mas abandonando a alma. E o inimigo sabe exatamente como distrair uma geração inteira. Culpa as pessoas o tempo todo, com vídeos, redes sociais, entretenimentos, com comparações, com vícios silenciosos. E aos poucos, a presença de Deus vai ficando em segundo plano. Hoje tem gente que passa mais tempo ouvindo influenciadores do que ouvindo a voz de Deus. Passa mais tempo acompanhando tendências do que lendo a palavra. E sem perceber, vai sendo moldado pelo mundo. 1 Coríntios 15:33 fala: as más companhias corrompem os bons costumes. E hoje existem companhias entrando dentro da sua casa todos os dias através da tua tela. Conteúdos que parecem inofensivos, mas vão esfriando a alma lentamente. Aí vem o perigo da normalização. É o segundo ponto mais perigoso, porque o pecado se torna mais destrutivo quando deixa de parecer pecado. E hoje muitas pessoas estão tentando adaptar o evangelho à cultura, mas o evangelho nunca foi feito para se adaptar ao mundo. O evangelho transforma o mundo. Jesus nunca chamou ninguém para permanecer igual. Jesus chamou pessoas para renúncia, transformação e santidade. 3 pilares. Só que atualmente existe uma geração que quer os benefícios de Deus, mas não quer o compromisso. Quer as bênçãos, mas não quer mudança. Quer o céu, mas não quer a cruz. Isso é perigoso. Amados, porque o verdadeiro evangelho nos confronta. O verdadeiro evangelho mexe com a consciência. O verdadeiro evangelho quebra o nosso orgulho, quebra o ego, quebra o pecado escondido. E talvez essa seja uma das maiores tragédias espiritualmente dessa geração. A igreja está perdendo completamente o temor. O temor de Deus está desaparecendo do coração de muitas pessoas, porque quando o temor desaparece, o pecado deixa de produzir arrependimentos, amados. A pessoa erra, já não sente mais peso, se afasta, mas não sente mais falta, esfria, mas acha normal. E sabe o que é mais assustador? Tem gente que consegue viver longe da presença de Deus sem sentir preocupação. Isso deveria nos assustar, amados, porque houve um tempo que pessoas choravam apenas por sentir que estavam distante de Deus. Hoje, muitos conseguem passar dias sem oração, sem Bíblia, sem presença, sem busca, e acha isso completamente normal. E o evangelho virou entretenimento para muitos, amados. Essa geração está sendo alimentada por um evangelho confortável, um evangelho que fala muito de prosperidade, mas pouco de arrependimento, muito de conquistas materiais, mas pouco de santidade, muitos de motivação, mas pouco de transformação. Só que Jesus nunca prometeu apenas conforto. Jesus falou sobre renúncia. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha isso, nega-se, toma a cruz, siga-me. O evangelho verdadeiro exige mudança. E talvez o mundo tenha entrado silenciosamente na vida de muitas pessoas, porque elas começaram a perder o desejo de viver uma vida separada para Deus. Queridos e amados, nesse momento final, eu quero direcionar essa mensagem para você.
Talvez você se encontre nessas condições e talvez você esteja percebendo que esfriou. Talvez exista um vazio enorme dentro de você. Você continua sorrindo para as pessoas, continua vivendo normalmente, mas no secreto sente saudade da presença de Deus, saudades da época que chorava durante uma oração, saudades da época que muitas das vezes sentia o temor de Deus, saudade da época em que buscava a Deus com sinceridade. Hoje eu vou ao Senhor, quero escutar aquilo que Ele vai falar para mim e vou entregar um culto de adoração a Ele. E Ele porque Ele merece. O Senhor ia lá e abraçava a tua alma. E talvez o mundo tenha ocupado esse espaço demais dentro de você. E sabe o que é mais perigoso? Esse afastamento espiritual quase sempre acontece silenciosamente. Ninguém percebe. As pessoas continuam te vendo na igreja, continuam vendo suas postagens, continuam ouvindo aquilo que você fala, aquilo que você diz, mas só você sabe como está a sua alma. Só você sabe o quanto se afastou daquela intimidade que tinha com Deus. E talvez hoje Deus esteja usando essa mensagem para despertar você novamente, para lembrar que ainda existe tempo de voltar, ainda existe tempo de recomeçar, ainda existe tempo de reacender essa chama. A Bíblia já tinha nos avisado sobre tudo isso, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha que forte, o amor esfriaria. E é exatamente isso que estamos vivendo. Uma geração cansada espiritualmente, distraída, fria, sem fome de Deus. Pessoas emocionalmente destruídas, pessoas tentando preencher o vazio da alma com as coisas do mundo. Mas nada consegue substituir a presença de Deus, porque o ser humano pode conquistar muitas coisas, mas continuará vazio enquanto estiver distante do Criador. E amados, talvez hoje a pergunta mais importante seja: o quanto do mundo já entrou dentro do nosso coração sem perceber? Será que ainda sentimos o temor? Será que ainda temos fome da presença de Deus? Será que ainda desejamos viver em santidade? Porque o perigo não está apenas num pecado escancarado, o perigo está quando começamos a nos acostumar com Ele, quando aquilo que entristece Deus já não nos incomoda mais. E essa mensagem, essa palavra não é para condenar ninguém, é para despertar, porque ainda existe esperança para quem reconhece que precisa voltar para o Senhor. Ainda existe graça, ainda existe misericórdia e ainda existe transformação. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante: Deus não chamou a igreja para se parecer com o mundo. Deus chamou a igreja para ser luz em meio às trevas. Luz em meio às trevas e sal em meio a esse mundo que é totalmente sem sabor para as coisas de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra, que essa reflexão em meio a esse caos que vivemos espiritualmente atualmente, eu tenho certeza que serviu de alerta para a tua alma. E nesse momento tão singelo, o Senhor hoje Ele derrama o temor sobre a tua vida, a visão espiritual sobre os teus caminhos. Recebe novamente essa chama para a tua vida. Eu tenho certeza que o temor de Deus hoje, Ele toca a tua alma, Ele toca o teu coração e a tua visão, a tua vida será transformada, reacesa. Curte, comente e compartilhe esse vídeo e inscreva agora nos comentários: eu recebo o temor de Deus para minha vida. Compartilhe esse vídeo para aquele irmão, para aquela irmã que esteja precisando ouvir também esses conselhos da parte de Deus. Inscreva-se no nosso canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Cristo. Temos palavra todos os dias para a tua alma. Deus abençoe.